Estudo Bíblico 1 Samuel 14, versos 1 a 14. Quando saíram para a luta, apenas aqueles dois, Jonatas e seu escudeiro, eram os únicos que, além do rei, possuíam armas de combate. Jonatas com as armas e o escudeiro protegendo seu corpo com o escudo. Verso 1. Porém, não o fez saber a seu pai. Jonatas e o seu escudeiro partiram do acampamento israelita em direção ao posto avançado dos filisteus. Jonatas, ao resolver não contar a seu pai a respeito do plano ousado, talvez dê a entender sua falta de confiança neste, com uma reação semelhante de Abigail diante da atitude do marido Nabal, em capítulo 25, verso 19. Verso 2. Romeira. Essas árvores comuns na paisagem de Israel normalmente crescem no formato de arbustos baixos com ramos espadados. Essa deve ter sido uma particularmente grande. Verso 3. Aías, irmão do Senhor. Ele era bisneto de Eli, o sumo sacerdote. A presença de um membro da casa sacerdotal de Eli, rejeitada por Deus, capítulo 2, versos 22 a 36, no arraial de Saul, traz à memória a rejeição recente da própria casa real de Saul, capítulo 13, verso 14. Trazia a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era uma veste branca usada pelos sacerdotes presa ao corpo por um cinto. Um peitoral usado sobre a estola sacerdotal tinha bolsos que os sacerdotes usavam para carregar certos objetos que eram usados para determinar a vontade de Deus, ou seja, o Urim e o Tumim, ou sorte sagrada, capítulo 2, verso 28, Êxodo 28, versos 5 e 13. A presença da estola sacerdotal no arraial de Saul encoraja a expectativa de que a usará para pedir a orientação divina, conforme fez Davi em data posterior. Capítulo 23, versos 9 a 12 e 30, versos 7 e 8. Aparentemente, Saul optou por não usar o Urim e o Tumim para consultar a vontade do Senhor. Verso 19. Verso 4. Bozez, Sené. Termos hebraicos. Esses nomes significam possivelmente escorregadio e espinhoso, e assim dramatizavam o desafio que Jonatas tinha diante dele. Verso 6. Incircuncisos. Um termo pejorativo usado pelos israelitas para se referir a pessoas que, assim como os filisteus, estavam fora da aliança com Deus. Gênesis 17, 14, Êxodo 12, 48, Juízes 14, verso 3 e 15, verso 18. Com muitos ou com poucos. Com essa expressão, Jonatas demonstrou grande fé. Compare a confiança de Davi em 17, verso 47, aquela que deveria ter sido demonstrada pelo rei, capítulo 13, verso 11. Embora o narrador não ofereça nenhuma crítica à preocupação de Saul naquela ocasião, que o povo ia se espalhando, etc., a confissão corajosa de Jonatas serve de comentário indireto sobre a mediocridade daquela desculpa. Verso 10. Isto nos servirá de sinal. Jonatas não quer adiantar-se sem a aprovação do Senhor. Nisso é mais fiel do que seu pai, que parece demonstrar cada vez menos compromisso com a busca da orientação divina. Capítulo 13, versos 8 a 15, versos 18, 19 e 36 e notas. Subir a nós podia ser um sinal para Jonatas da covardia dos filisteus, uma vez que trairia sua falta de coragem de abandonar suas posições para atacarem os hebreus. Verso 11. Hebreus. O termo mais antigo usado pelas nações gentias para referir-se ao povo de Israel. Dos buracos em que tinham se escondido. Muitos israelitas estavam escondidos com medo da batalha. Aparentemente, os filisteus achavam que Jonatas e seu escudeiro eram desertores israelitas que haviam se passado para o lado deles. Verso 13. Caíram diante de Jonatas.
Aparentemente, os filisteus, surpresos pela súbita aparição de Jonatas, fugiram sem suas armas. Jonatas alcançou-os facilmente e os derrubou. Era a função do escudeiro matar imediatamente aqueles que seu senhor derrubasse. Verso 14. Meiageira, chão de terra, lavrado por uma junta de bois num dia. Verso 15. Tremeram, e até a terra se estremeceu. A atividade de Jonatas deu início ao pânico entre os filisteus. Um terror de Deus literalmente dá a entender que houve também um terremoto, o qual confirmou o fato de que a intervenção divina ajudou Jonatas e seu escudeiro no ataque repentino. Verso 16. As sentinelas de Saul eram os batedores do exército acampados em um outeiro das vizinhanças. Verso 17. Ora contai, o termo usado para a chamada ou a inspeção das tropas. Verso 18. Traze aqui a arca. Na Septuaginta lê-se estola sacerdotal em vez de arca, o que parece mais provável, uma vez que a arca estava em Kiriat Jearim, o que demandaria muito tempo para trazê-la, e a linguagem do verso 19 ajusta-se mais à estola sacerdotal do que à arca, pois era o costumeiro meio de profecia que se utilizava para saber a vontade de Deus, e ela estava claramente presente em Gibeá, verso 3, e nota. Verso 19. Desiste de trazer a arca. Saul apressadamente ordenou que o sacerdote interrompesse a consulta à vontade do Senhor, pois temia que, demorando o ataque, ele perderia a vantagem da confusão geral no acampamento filisteu. Aqui, novamente, Saul demonstrou falta de paciência em buscar a vontade de Deus e assumiu sobre si mesmo a responsabilidade pelos acontecimentos. Capítulo 13, verso 9. Verso 21. Hebreus. Essa é uma referência aos desertores ou mercenários israelitas. Astutos ficaram do lado mais forte. Verso 22. Região montanhosa de Efraim. Grande área parcialmente florestal ao norte e a oeste de Micmas. Verso 23. Assim livrou o Senhor a Israel. O autor usa linguagem semelhante à do Êxodo. Apesar do rei desobediente, Deus foi fiel e livrou Israel de seus inimigos. Bet-Aven. A Septuaginta acrescentaria no fim: e o povo de Saul era cerca de 10.000 homens, e a batalha se estendeu por todas as cidades da montanha de Efraim. Verso 24. Estavam angustiados. A liderança inepta de Saul deixou de suprir as necessidades físicas de seus homens, o que os deixou enfraquecidos e fadigados. Maldito. A primeira conjuração insensata de Saul foi uma maldição sobre qualquer pessoa que comesse antes do final da batalha. Cronologicamente, essa cena se encaixa logo após a partida de Jonatas. Verso 25. Mel do chão. Essa é uma referência aos favos de mel encontrados na floresta. Verso 27. Verso 27. Jonatas não tinha ouvido. Aparentemente, Jonatas havia partido antes de Saul haver pronunciado a maldição. Tornaram a brilhar os seus olhos, voltou sua energia, recuperou-se física e moralmente. O mesmo teria acontecido a todos caso tivessem comido naquele dia. Verso 29. Meu pai turbou a terra. Turbou não é uma boa tradução para esse ominoso termo, já usado antes para o problema provocado em Israel por Acã, Josué 7:25, pela filha de Jefté a seu pai, Juízes 11:35, e por Elias a Acabe, 1 Reis 18:17. A palavra hebraica significa tornar turvo, destruir a felicidade de. Verso 31. Desde Micmas até Aijalon. A rota era substancialmente a mesma na qual Josué perseguiu os cananeus. Josué 10:10.
A distância era de cerca de 32,2 quilômetros. Verso 32. Comeram com sangue. Terminado o voto imprudente de Saul, os homens vencidos pela fome, em vez de perseguirem o inimigo, atiraram-se sobre os animais, devorando-os precipitadamente até com sangue, o que era condenado pela lei, cometendo assim pecado grave. Levítico 17, versos 10 a 14. Verso 35. Edificou Saul um altar. Para agradar a Deus, Saul lhe edificou um altar. Ao que parece, naquele tempo, o direito de sacrificar não estava restrito aos sacerdotes, cuja função particular era usar a estola sacerdotal na interpretação do lançamento da sorte sagrada. Sem dúvida, Saul construiu outros altares, uma vez que este foi o primeiro altar que edificou. Verso 37. Disse o sacerdote: não estivesse o sacerdote presente, mais desatinos teria cometido Saul. Consultou Saul a Deus por Urim e Tumim, verso 18, 41. Deus não lhe respondeu. A negativa em hebraico é categórica. Isso mostra que Deus não aprovava a atitude de Saul nem seus votos. Verso 38. O pecado não foi de Jonatas, mas do próprio Saul. Verso 39. Ainda que com meu filho seja morto, foi outro erro de Saul que o próprio povo corrigiu. Verso 45. Verso 41. Mostra a verdade por Urim e Tumim. Verso 18. Lê-se no texto grego, Septuaginta. Disse, pois, Saul ao Senhor: ó Senhor Deus de Israel, por que não responde a teu servo hoje? Se a culpa está em mim ou em meu filho Jonatas, ó Senhor Deus de Israel, mostre o Turim. Mas se a culpa está em Israel, mostre o Tumim. E Jonatas e Saul foram apontados e o povo ficou livre. Josué 7, versos 16 a 18. Verso 42, texto grego Septuaginta. Disse então Saul: seja lançada a sorte entre mim e meu filho Jonatas, e a quem o Senhor apontar pela sorte, seja morto. Mas o povo lhe disse: com isso não concordamos. Verso 43. Estou pronto a morrer. A maldição de Saul foi tão séria quanto o voto de Jefté, Juízes 11, 35. Mas a vida de Jonatas era importante para toda a nação, o que não aconteceu com a filha de Jefté. E Saul descobriu que o seu poder era grandemente limitado pela vontade do povo. Se o voto de Saul tivesse a aprovação de Deus, Jonatas morreria sem apelação. Verso 44. Deus me faça o que bem lhe aprouver. Saul, orgulhoso e preocupado com a própria autoridade e honra, tinha a intenção de cumprir seu voto. Verso 45. Foi com Deus que fez isso. Era verdade notória que Deus estava com Jonatas e não com Saul. O povo salvou a Jonatas. O povo errou quando escolheu a Saul como rei, capítulo 12, verso 19, mas acertou quando salvou a Jonatas, verso 39. Jonatas, contrastando em tudo com seu pai, o rei, entendia a suficiência de Deus para a tarefa e obedientemente confiou nele para a vitória. Verso 46. Os filisteus foram para a sua terra. Sem qualquer impedimento, os filisteus continuaram a se retirar. Versos 47 a 52. Contém um resumo do reinado de Saul. As conquistas militares de Saul foram significativas e estenderam as fronteiras de Israel em todas as direções. Para o sul, Edom; para o leste, Amon e Moabe; para o norte, Zoba; e para o oeste, Filístia. A derrota dos amalequitas foi registrada no capítulo 15. Afinal, Israel ficou satisfeita com seu governo e a nação permaneceu fiel à sua dinastia até depois de sua morte. Verso 47. Pelejou. A primeira parte do seu reinado foi uma série de sucessos, tanto contra os inimigos locais
como contra os postos avançados mais distantes ao norte e ao sudeste. Versos 49 e 51. Os filhos de Saul, Jonatas e Mical, teriam participação significativa na vida do próximo rei, Davi. Nada mais é conhecido a respeito da esposa de Saul e pouco sobre os filhos mencionados aqui. Verso 49. Isvi é considerado pela maioria dos comentaristas como sendo Isbosete, segundo Samuel 4:8. Outros dizem que se refere a Abinadab, capítulo 31, verso 2, 1 Crônicas 10, verso 2. Verso 50. Aimaas, sogro de Saul. Há outro Aimaas, filho do sacerdote Zadok, segundo Samuel 15, 27, que alguns estudiosos apontam como autor do livro de Samuel, a quem chamam de pai da história, antes de Heródoto, e cujo estilo é sem par na literatura hebraica do Antigo Testamento. Abner, um primo de Saul que comandava seu exército. 1 Samuel 17, versos 55 e 59, 20, verso 25 e 26, versos 14 e 15. Verso 52. Forte guerra. A oposição dos filisteus a Israel foi persistente e contínua até o último dia da vida de Saul. 1 Samuel 31, versos 1 a 3. Homens fortes e valentes. Saul buscava os bons soldados e os agregava à sua força pessoal. Davi foi um desses homens. Davi também continuaria essa prática em seu governo. Segundo Samuel 23, versos 8 a 39.